Olá, sou a professora Regina Fernandes Sanches. Minha formação é na área da missiologia, tenho um mestrado na área e tenho também um mestrado em teologia latino-americana. Eu publiquei alguns livros, mas os principais deles que dizem respeito ao conteúdo desse curso é o livro Teologia da Missão Integral, também Como Fazer Teologia da Missão Integral e Teologia Viva. Certo? Tem também Teologia da Igreja, que trata do assunto da igreja uma perspectiva mais latino-americana. Bom, esse curso é um curso de teologia latino-americana. Nós vamos tratar de aspectos históricos e metodológicos. Ao conteúdo desses vídeos, acompanha um livro que você já deve ter recebido em casa, que trata desse mesmo assunto, dos aspectos históricos e metodológicos da teologia latino-americana, com ênfase principalmente em missão integral, que vai ser o foco do nosso curso. Bom, seja bem-vindo ao nosso curso, que você leia o livro que acompanha este curso, veja todos os vídeos, porque é muito importante, cada vídeo tratará de um conteúdo específico relacionado a este conteúdo. E faça as atividades de avaliação para no final desse curso você poder obter o certificado, de um curso de teologia latino-americana. Entrando então no nosso assunto, há muitos equívocos quando se fala, principalmente no nosso meio evangélico, sobre a teologia latino-americana, principalmente sobre a relação entre teologia da libertação e teologia da missão integral. Qual a relação entre as duas? Como as duas são chamadas de teologia latino-americana, sendo uma de expressão mais católica ou do protestantismo ecumênico, no caso da TDL, como é chamada a Teologia da Libertação, e a outra, chamada de TMI, ou Teologia da Missão Integral, que é de vertente mais evangélica latino-americana, portanto, vem daquela tradição protestante dos avivamentos que aconteceram na Europa, em sua expressão na América Latina. Então, muitas pessoas buscam compreender ou, às vezes, falar a respeito, e nesse esforço acontecem alguns equívocos quando não se reportam como se deveria para os aspectos históricos e as diferenciações metodológicas. É muito importante nós entendermos as origens da teologia latino-americana de um modo geral, e nessas origens, então, entender de onde vem a teologia da libertação e de onde vem a teologia da missão integral. As duas começaram mais ou menos na década de 60, entre a década de 60 e 70 do século passado. Essas duas expressões da teologia latino-americana. Mas há um contexto mais amplo em que elas precisam ser situadas. Elas não surgiram sozinhas no cenário mundial, Não foi a teologia latino-americana que se fez sozinha, mas ela surgiu, ela apareceu no contexto das chamadas teologias terceiro-mundistas, ou de terceiro mundo, também chamadas de teologias contextuais. Por que teologias contextuais? Porque eram teologias específicas de regiões e de situações sócio-históricas. Por exemplo, teologia africana. Ela surge como uma resposta da fé cristã aos processos de independência que muitos países africanos vinham sofrendo em meados ou primeira metade, segunda metade do século XX. A teologia asiática, da mesma maneira, só que a teologia africana é um exemplo importante para nós, por causa da nossa própria relação com a África, mas a teologia africana ela surge reivindicando aspectos principalmente culturais. No caso da teologia asiática, é uma teologia mais política, mais militante, e também de resistência socioeconômica. No conjunto dessas teologias de terceiro mundo, foi que surgiu a chamada teologia negra, por exemplo, lá na América do Norte,
né, como resposta da fé àqueles movimentos que aconteceram na América do Norte e acabaram também indo para outros povos, né, onde os negros não tinham os seus direitos civis observados, e na América do Norte, principalmente, surge a chamada teologia negra. Surge dessa luta do negro norte-americano pelos seus direitos civis. E ela é uma teologia militante, radical, e até hoje, né, a teologia negra é muito forte, principalmente no Brasil. No sul do Brasil, principalmente, nós temos vários estudos e várias produções em teologia negra. A teologia feminista também surge nesse contexto. Embora ela surgiu na Europa, ela é considerada, de certa forma, de terceiro mundo, porque ela surge da mesma condição sociohistórica que a teologia asiática, que a teologia africana, que a teologia latino-americana. Ou seja, situações de dominação, de dependência, né, para as quais se precisava e se clamava por libertação. No caso da teologia feminista, o local a partir de onde, o lugar a partir de onde se fazia teologia era a condição da mulher. Era a luta da mulher também pelos seus direitos de igualdade, né, de gênero principalmente. E no caso da teologia negra, embora ela surja principalmente na América do Norte, que não está geograficamente ou economicamente situada dentro dessa classificação de terceiro mundo, mas os negros norte-americanos compunham, como dizia Rubem Alves, né, uma parte desse terceiro mundo, porque embora em um país de primeiro mundo, eles viviam não somente sob dominações diversas, mas sob cerceamento dos seus direitos e com uma forma de vida diferenciada daqueles do seu país, do meio do seu povo. Então é nesse contexto dessas várias teologias que surge a teologia latino-americana. E é uma coincidência, não um planejamento prévio, mas uma coincidência de que todas essas teologias eram caracteristicamente libertacionistas. Libertação de quê? Libertação das condições de dependência, sejam raciais, sejam econômicas, políticas, culturais. Então, a luta pela libertação era uma luta pela libertação de qualquer forma de dependência que era empobrecedora das pessoas e da vida no mundo, sejam de grupos específicos, né, ou de povos inteiros, como era a maior parte do povo latino-americano, o próprio povo africano. A teologia latino-americana, ela surge, então, na década de 60, como uma teologia de terceiro mundo, como uma teologia contextual. Esse nome terceiro mundo não é um nome adequado, né? É um nome que nos foi dado e ele por si só já era complicado na época em que começou a ser utilizado, porque era uma classificação socioeconômica, política, querendo afirmar, existem povos de primeiro mundo e existem povos de terceiro mundo. E esses povos de terceiro mundo, se eles se desenvolverem, eles podem chegar a ser povos de primeiro mundo. Mas aí, a própria teologia da libertação começou a questionar essa situação do desenvolvimento, né? Essas falas em torno do desenvolvimento e a perguntar o que de fato é desenvolvimento de um povo. Uma das pessoas que surge com essa pergunta de forma muito clara é Gustavo Gutierrez no livro Teologia da Libertação. Então ele tem um capítulo que ele trata a respeito desse tema. O que é a dependência, o que é o desenvolvimento? Porque foi justamente essa proposta política de desenvolvimento
que levou a América Latina, e é essa conclusão que vão chegar, né, nos estudos da sociologia, das ciências sociais e da economia, e estudos políticos em geral, que foi justamente esse discurso de desenvolvimento que levou a América Latina e outros povos a uma situação de dependência dos povos de primeiro mundo. Porque, pelo menos no que trata dos povos do primeiro mundo, para que um povo de terceiro mundo possa deixar de ser terceiro mundo e se torne primeiro mundo, ele tem que trilhar um caminho, então, de desenvolvimento. Só que sabemos muito bem que o desenvolvimento dos povos do primeiro mundo custaram, em muitos casos, o empobrecimento de outros povos, né? Então, esse desenvolvimento ele não veio sozinho, ele é um pacote e que deveria ser adotado por esses povos de terceiro mundo, o que não era o caso, então, de povos que sofreram na pele, né? Os caminhos que outros fizeram para chegar ao desenvolvimento. Será que a América Latina, a pergunta era, será que a América Latina poderia, será que essa era uma proposta interessante para a América Latina, de buscar um desenvolvimento a todo custo, né? De ser primeiro mundo, ainda que isso custasse que outros se tornassem para isso um terceiro mundo? Essa é a pergunta que fica, então, para a teologia latino-americana não responder, mas ajudar a responder, o que veremos, então, nas aulas seguintes, tá certo?